Oi, crianças! Estamos juntos para mais uma aula. Que bom! Muita saudade de vocês. Um beijo bem grande da tia Dani e da tia Mônica. Vamos começar a nossa aula? A nossa aula de hoje, História Marcha Criança, História Fortaleza. Organizem o material de vocês, coloquem o livro Marcha Criança e o livro Fortaleza pertinho de vocês para que nós possamos começar a nossa aula de hoje. Vamos iniciar a nossa aula verificando a nossa agenda. Vou colocar aqui na telinha para vocês a nossa agenda de hoje. Agenda de hoje. Oi? Vamos lá? A nossa agenda de hoje diz o seguinte: História Marcha Criança AC porque você vai dar um pause no vídeo para resolver e a correção será feita durante essa aula. APC, porque você vai fazer, e na próxima aula de história, eu começo a aula fazendo a correção dessas páginas de História Marcha Criança. História Fortaleza, nós vamos iniciar a unidade 2, Fortaleza Memória Viva. Páginas 22 a 24, AC e APC, página 25. Na próxima aula de História, eu farei a correção das páginas 33, Marcha Criança, 34 e 35, e História Fortaleza, página 25. Nós vamos iniciar nossa aula com História Marcha Criança. Peguem o livrinho de vocês e coloquem aí na página 30. Página 30 do nosso livro Marcha Criança. Nós vamos começar a nossa aula falando sobre um direito muito importante que todas as crianças precisam ter. Direito à saúde e tudo relacionado à sua saúde. Alimentação, visitas ao médico, cuidados, proteção. O ECA, que todo mundo, tenho certeza que lembra o que significa, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante os direitos de toda criança e de todo adolescente. E o direito à saúde é um deles. Coloquem o livro na página 30, observem as imagens que vocês encontrarão nessa página. Eu vou colocar aqui no vídeo a explicação da página 30. Vamos lá. O tema é Direito à Saúde, páginas 30 e 31 do livro Marcha Criança. Nós vamos ver que todas as crianças têm direito à saúde para ter uma vida saudável. Elas devem receber uma boa alimentação, ser cuidadas com relação à sua higiene pessoal. Higiene pessoal, sim, escovar os dentes, lavar o cabelinho, ter uma moradia adequada, confortável. São direitos também. Visitas ao médico para acompanhar seu desenvolvimento físico, tomar as vacinas. E, além disso, é essencial que vocês precisam crescer em um ambiente seguro e livre de perigos. O ECA, que eu expliquei no início da nossa aula aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um documento que assegura o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes no Brasil. Eu coloquei aqui algumas imagens para que vocês possam identificar o direito. Eu coloquei aqui alguns direitos. Direito à saúde, ao médico, moradia, escola, a nossa escola maravilhosa, que vamos nos encontrar em breve. Higiene, escovar o dentinho, higiene pessoal. Família, muito importante nossa família, são nossos amores. Temos que cuidar da nossa família. Brincar com os amigos, brincar em casa, lazer. Eu coloquei aqui alguns direitos da criança. Na
página 31, coloquem lá na página 31. Nós vamos observar a importância de uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Também é um direito de toda criança. Por quê? Que é importante você se alimentar? Por que que os alimentos são importantes? Porque eles, o que é que eles acontecem, o que é que eles fazem? Fornecem energia para a nossa vida. Os alimentos saudáveis deixam o nosso corpo com saúde, com força, com energia para estudar, para brincar, para assistir filmes, para muitas coisas. Nós vamos ver aqui algumas perguntinhas, né? Então, que você vai poder responder oralmente aí com a sua família. Você consome alimentos como verduras, frutas e legumes? Tenho certeza que sim. Você considera importante comer esses alimentos? Por quê? Por que é importante comer alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes? Nós já falamos aqui. Os alimentos, eles fornecem energia para o nosso corpo. Você conhece formas divertidas de consumir alimentos saudáveis? Você conhece alguma dica de preparar um sanduíche saudável divertido, comer uma saladinha de fruta, formar uma paisagem com frutas, com legumes? Se você conhece, se você tem essa dica, você pode contar para algum coleguinha seu. No livro, ele dá a sugestão de você compartilhar com seus colegas. Nós não estamos em sala de aula, mas você pode conversar com seu amigo, pelo telefone, e sugerir para ele uma forma saudável de comer cenoura, de comer uma maçã, comer uma banana. São alimentos saudáveis. Perguntinha, outra perguntinha. Por que é importante escovar os dentes? E o fio dental? Qual é a função? Qual é a função dele? Qual é a função do fio dental? O fio dental, a função dele é limpar os dentinhos, entre os dentinhos. Eles limpam os dentes e a escovinha vem para dar uma ajudinha aí ao fio dental, deixar o dente bem limpinho. Que cuidados você tem com seus dentes? Escovar, usar o fio dental após todas as refeições, você precisa escovar os seus dentes. No finalzinho dessa página, tem uma observaçãozinha que diz o seguinte: os cuidados com a saúde dependem também da nossa participação. Eu preciso ter consciência e cuidar da minha saúde. Como? Com alimentação saudável, fazendo exercícios, cuidando dos dentes. A nossa saúde, a saúde dos nossos dentes, por exemplo, está ligada à alimentação e uma boa escovação. Então, eu preciso ter esses cuidados comigo, né? Cada um tem um cuidado com a sua saúde. Eu quero que vocês coloquem agora na página 32. Lá na página 32 do nosso livro Marcha Criança, eu e meus grupos. Todos nós participamos de grupos na sociedade. O grupo da família, o grupo do colégio, o grupo dos coleguinhas da rua, da sua rua, do seu esporte. E todos nós precisamos conviver bem uns com os outros. Ou seja, através do respeito. Cada um respeitando o espaço do outro. Convivemos com muitas pessoas e fazemos parte de diversos grupos sociais. Em cada um deles, exercemos um papel. No cotidiano, ou seja, no seu dia a dia, você é o quê? Filho ou filha, amigo ou amiga, vizinho ou vizinha, aluno ou aluna. Tanto nas relações próximas, como naquelas que estabelecemos com pessoas que não conhecemos, é preciso respeitar o direito de todos. Assim, ao viver em comunidade, garantindo os seus direitos e os dos outros, você está se preparando para ser um cidadão, um bom cidadão, uma boa pessoa, que vocês todos já são, todos vocês são. A turminha da Mônica aqui
dando um alôzinho para vocês. Vocês agora vão realizar a página 33, a questão 1, os itens A, B e C. Vão dar uma pausa no vídeo agora e depois continuar com a correção. A questão 2 dessa página é para casa, para fazer no caderno de história. Vamos continuar aqui com a nossa correção. Correção. Correção da página 33, História Marcha Criança. A questão 1 diz o seguinte: observe a cena abaixo e responda às questões. Tem uma imagem aí de pessoas assistindo uma peça. E tem um coleguinha que não está sendo nada agradável. Olha, verifiquem como ele está. Vocês acham que ele está agindo de forma correta? Que lugar é esse? E o que está acontecendo nesse lugar? Eu coloquei aqui uma sugestão de resposta, mas é claro que você não precisa escrever com todas as minhas palavras. É um teatro e as pessoas estão assistindo uma peça, mas um menino está atrapalhando a apresentação. Letrinha B. Há regras para frequentar esse lugar? Quais? Sim, é preciso fazer silêncio e sentar de forma correta. O garoto que fala alto está respeitando os direitos dos demais? Não, ele não está. Justifique sua resposta. Essa resposta ela é pessoal. Quando nós voltarmos para a nossa escola, eu vou verificar a resposta de vocês, individual. Vamos agora para a página. Coloquem o livro de vocês na página Marcha Criança, página 34. A página 34 do livro de vocês, página 34. Lá na página 34, ele vem explicando a tarefa de casa, páginas 34 e 35. É um joguinho que você vai fazer com a sua família. Que legal! Adoro joguinhos. Vocês vão montar um joguinho que se chama Jogo de Pedras, que se joga com 3. Jogo popular entre as crianças e tem origem no Zimbábue, na África. É um jogo de origem africana. Na página 34, vocês vão verificar o material necessário. E na página 35, como fazer e como jogar. Vocês vão montar esse jogo e vão jogar com a família. Vai ser muito divertido. Agora, nós vamos continuar a nossa aula, só que agora com História Fortaleza. Peguem o livrinho de vocês, de História Fortaleza. História Fortaleza, esse livrinho aqui, azulzinho. E nós vamos começar a nossa aula de hoje. Coloquem o livro na página 22 do livro de História. Vamos lá? Livro de História, página 22. Fortaleza. Fortaleza, memória viva. Os primeiros habitantes de Fortaleza. Quem foram esses habitantes? Quem estava aqui antes de Fortaleza se tornar a cidade que ela é hoje? Antes dos prédios, dos carros, das avenidas, dos bairros. Vamos ver? Você já parou para pensar como era Fortaleza antes da chegada dos europeus? Quem habitava a terra? Como eram as árvores, os rios, as dunas e os mangues? Mas, tia Dani, quem eram esses europeus? Os europeus que chegaram aqui nas nossas terras, na nossa cidade, os portugueses e os holandeses. Mas antes da chegada dos europeus, dos portugueses e dos holandeses, quem vivia aqui, quem morava aqui, habitava nossas terras? Os índios. Quando os índios habitavam nossas terras, Fortaleza não existia como cidade.
Só existiam aqui belos rios, ar puro, sem poluição, belas florestas habitadas por índios e muitas espécies de animais, como papagaios e os macaquinhos aqui. Mas existiam outras espécies, muitas espécies de peixes nos rios, os rios não eram poluídos. Coloquem aí na página 23. Lá na página 23, nós vamos ver o seguinte: os índios, eles eram os donos da terra e viviam livres. As tribos se localizavam próximo das praias ou à beira de riachos e rios como o Pajeú, o Cocó e lagoas. Fortaleza é uma cidade onde você encontra algumas lagoas. Os índios viviam da caça, pesca e da coleta de vegetais. Cada tribo tinha um chefe, chamado cacique. As tribos também tinham os pajés, que eram os curandeiros, considerados com poderes espirituais. Como instrumento de defesa e de caça, os índios usavam o quê? Arco, flecha e objetos feitos de madeira. Com a chegada dos europeus, as tribos que habitavam a terra foram bastante reduzidas pela perseguição, por guerras e doenças, que os europeus trouxeram as doenças bexiga e sarampo. Não sabemos ao certo quantas tribos viviam aqui no Ceará na época da chegada dos europeus, dos portugueses e dos holandeses. Segundo o historiador Carlos Estudert Filho, alguém lembra o significado de historiador? Na aula passada, eu expliquei o significado de historiador. São pessoas que estudam acontecimentos do passado. Através de quê? Das fontes históricas. Então, o Ceará era habitado por 5 grupos: os tupis, os cariris, os tremembés, os tarairus e os geis. 5 tribos que habitavam o nosso Ceará. Então, vocês aprenderam nessa unidade 2, que os habitantes, os primeiros habitantes da nossa cidade foram os índios. Os europeus chegaram e aí os índios perderam as terras. Perderam essas terras. Eu quero que vocês coloquem agora o livro na página 24. Vocês vão dar um pause no vídeo para realizar essa atividade e depois corrigir junto comigo. Vocês vão colocar na página 24 para iniciar a tarefa de classe. Vamos lá. Tarefinha de classe de História Fortaleza. Vamos para a correção. Correção da página 24, História Fortaleza. Diz o seguinte, a questão 1. Investigue junto com seus colegas de sala e, em seguida, registre abaixo o nome de algumas tribos indígenas que habitavam o nosso litoral. A praia, né? Local da praia. O livro dá a sugestão de você fazer com seus colegas, mas você vai pesquisar em casa, pesquisou em casa com a sua família. Eu coloquei aqui 4 tribos: os potiguaras, os tremembés, os anassés e os paiacus. Eram as tribos que habitavam o nosso litoral. Questão 2. Em grupo, discuta as questões abaixo e em seguida responda-as. Diz o seguinte. Letra A. Qual o significado de índio? Eu coloquei aqui uma sugestão que eu encontrei no dicionário. Mais uma sugestão. Você pode ter encontrado outro significado. Não tem problema. Pessoa que nasceu em uma comunidade indígena. Letrinha B. Pesquise o porquê de os europeus terem batizado os habitantes que encontraram em nossas terras de quê? De índios. Por quê? Quando o navegador Cristóvão Colombo chegou às Américas, pensava que tinha atingido a Índia e assim denominou os povos que aqui encontrou de índios. O nome do navegador Cristóvão Colombo, tem a imagem dele aqui que eu coloquei para vocês.
Bem, se você conseguiu acertar, coloca o Czinho do lado. Se você errou alguma questão, não tem problema, você vai apagar e vai fazer a correção junto comigo. A tarefa de casa é a página 25 do livro História Fortaleza. A letra C diz o seguinte: quais eram as armas utilizadas pelos índios para guerrear? Você vai pesquisar e vai colocar aí. Letrinha D. O que aconteceu com o povo indígena após a chegada dos europeus? Questão 3. Leia as informações e pinte-as de acordo com a orientação da legenda. Se for verdadeiro, você vai pintar de quê? Vermelho. Se for falso, azul. E aí, na próxima aula, eu farei a correção do Marcha Criança e dessa página de História Fortaleza. Nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu quero desejar para vocês tudo de bom, dizer que a tia Dani e a tia Mônica, que nós estamos com muita saudade de vocês, a vontade de dar um abraço bem grande. Mas esse abraço vai ficar um pouquinho para depois. Nós nos encontraremos em breve na nossa escola e eu quero dizer para vocês que eu amo todos vocês e um beijo no coração. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!